Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da nova independência do Brasil, meu amigo. É isso daí, o Lula quer mudar a data de independência do Brasil e, curiosamente, colocá-la perto da data de independência dos Estados Unidos. Ele quer que o 2 de julho passe a ser a data de independência do Brasil. Vamos entender essa história? Bom, é lógico, isso é uma idiotice, né? Vindo do Lula, o que você esperava? Vindo do Lula, lógico que seria uma idiotice. Mas tem mais coisa por trás disso, tá? O que tem por trás disso é justamente a raiva desse pessoal com o fato de que Bolsonaro conseguiu capturar o espírito nacionalista do brasileiro, né? A verdade é essa, eles ficam chateados porque a camisa do Brasil virou camisa do Bolsonaro, né? E eles querem agora refundar toda a história do Brasil para tentar recuperar isso. Não vão conseguir, tá? Uma idiotice sem tamanho isso daí, até porque comunista realmente é antinacionalista por definição, né? O nacionalismo, o nacional socialismo é o nazismo, né? É uma coisa que ninguém gosta. Então, os socialistas todas foram para o outro lado, para o lado do internacional socialismo, né? Que justamente não respeita países. Vamos entender essa coisa aqui. Qual que é essa ideia do Lula aqui de mudar a data da independência do Brasil para o dia 2 de julho? Essa notícia foi sugerida por Marge Simpson, Peter Minha Avó Tá Solteira Inteira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula falou agora numa obra qualquer aleatória que ele está inaugurando lá em São Paulo, que ele quer fazer uma mudança no calendário brasileiro. Ele quer que o Brasil tenha 2 datas de independência. Isso já é uma besteira sem sentido, né? A gente comemora a independência do Brasil no dia 7 de setembro, que foi o dia que Dom Pedro I, lá às margens do Ipiranga e coisa e tal, teria gritado independência ou morte. E aí o Lula me vem com essa aqui, ó. Olha só o que ele falou aqui, ó. A gente sabe, aqui ó, o Lula diz que o Brasil tem 2 independências. A oficial é o grito de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, está no hino nacional também, que ele diz que a gente nem sabe se deu o grito mesmo, mas está lá. Dizem que deu o grito, tem a fotografia e alguns cavalos e coisa e tal. Ele está se referindo àquela obra de arte famosa, que na verdade foi o que eternizou esse gesto do Dom Pedro I, né, com ele lá com um cavalo, independência ou morte, coisa e tal. E olha só, e nesse aspecto o Lula tem um pouco de razão, tá? Ninguém sabe se teve esse grito mesmo, né? Mas como tantos símbolos nacionais, tem muita coisa que é mais simbologia mesmo. Não precisa ser história assim absolutamente precisa do que aconteceu. O importante é justamente o símbolo, né, da independência do Brasil, que foi o grito do Dom Pedro I. Já é ensinado há muito tempo na escola, já é a data que as pessoas comemoram e coisa e tal. E, inclusive, isso é uma coisa curiosa, né? Porque no Brasil se comemora sempre com paradas militares e coisa e tal. E aqui nos Estados Unidos, eu tive aqui no dia 4 de julho ontem, né? E eu vi a comemoração aqui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu passei a comemoração aqui do 4 de julho nos Estados Unidos. E é muito interessante, porque o pessoal faz festa nas casas, fazem churrasco nas casas aqui, não tem uma grande procissão, uma grande coisa assim. De vez em quando tem alguns aviões militares passando por aí, mas o importante é isso, o pessoal faz um monte de queima de fogos em casa mesmo, assim, são as pessoas comemorando a independência, não é o Estado comemorando a independência. Achei muito bacana a comemoração descentralizada e distribuída aqui do 4 de julho aqui nos Estados Unidos, né? Mas enfim, a gente já comemora, né, da mesma forma que para eles aqui é uma data simbólica e coisa e tal. No Brasil, a gente comemora o 7 de setembro. E, de novo, mas ele não sabe se deu mesmo o grito, ou se deu e coisa e tal. E o que ele fala? Mas nós temos a verdadeira independência do Brasil, que foi o resultado final da expulsão dos últimos portugueses, que foi no dia 2 de julho em Salvador, na Bahia, né? E, de fato, lá na Bahia, o pessoal comemora o 2 de julho, que é a data da independência. Algumas pessoas falam independência da Bahia e coisa e tal. Por quê? Porque o que aconteceu de fato foi o seguinte: o Dom Pedro I ele decretou a independência do Brasil, uma parte, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte dos estados, né, jurou lealdade ao Dom Pedro I imediatamente, mas algumas tropas portuguesas não aceitaram essa independência do Brasil, particularmente na Bahia e também, se não me engano, em Maranhão. Teve algumas tropas aí, em alguns lugares do Brasil, que as tropas portuguesas que estavam aqui não aceitaram essa independência prontamente. Daí resultou uma guerra que não foi uma guerra tão grande, assim, tão sangrenta, assim, não foi como a guerra da Revolução Americana, que realmente foi bem sangrenta, foi uma guerra muito dura, né? No Brasil foi uma coisa relativamente pequena, porque
não era uma ruptura total, né? O Dom Pedro I era o imperador, era da família real portuguesa, então meio que foi uma coisa para ficar em família o Brasil, né? Abriram mão da independência, da dependência direta de Portugal, mas continuou coisa na família, né? E o resultado é que a última dessas tropas que foi expulsa do Brasil foi justamente no dia 2 de julho, lá em Salvador. Ou seja, o Lula quer fazer essa segunda independência. Eu acho uma besteira isso. Como eu falo para você, eu acho que símbolos nacionais têm a sua importância para manter a coesão cultural do Brasil e coisa e tal, mas à medida que o tempo passa, o mais importante é o símbolo existir e ser reconhecido por todo mundo. É muito mais importante isso do que a precisão histórica. Exatamente, foi ali, o Dom Pedro I levantou a espada, gritou independência ou morte. Não sei, provavelmente não. Não teve nada disso mesmo, né? Mas não deixa de ser o símbolo. O importante é o símbolo nessa história. E aí é o que tem a camada por trás dessa história do Lula, né? Por que ele está tão incomodado com isso? Na verdade, toda a esquerda brasileira está muito incomodada porque um dos fatores que é um tiro no pé da esquerda aqui no Brasil foi justamente que durante muitos anos eles abandonaram os símbolos nacionalistas. Eles não queriam bandeira do Brasil. Você pode ver, não é coisa de agora não, tá? O Lula, a esquerda brasileira sempre ignorou bandeira do Brasil, sempre ignorou o país, a pátria em si, sempre buscou o internacional socialismo, né? Aliás, os socialistas no mundo inteiro têm isso, né? Internacional socialismo sempre foi uma coisa muito importante para eles, né? Eles usam aquele negócio da rosa, né? E da bandeira vermelha, estrela. Você pode ver tudo quanto é país comunista são os mesmos símbolos, né? Estrela vermelha, a estrela do PT, mesma coisa, igualzinho, não muda nada, né? Porque justamente a ideia do socialismo é um movimento internacional, né? Ou pelo menos do internacional socialismo. Até que teve o cara do bigodinho lá na Alemanha que inventou o nacional-socialismo, que é basicamente a mesma coisa que o comunismo, mas aliado a uma visão nacionalista, né? Que não, que nós somos melhores do que os outros, não queremos influenciar as outras pessoas, só a gente que vai fazer a coisa aqui no nosso país, o comunismo da Alemanha, né? E o nacional-socialismo, vocês sabem, deu errado de várias formas por aí, né? Enfim, deu mais errado do que o internacional socialismo no final das contas, mas socialismo todos eles dão errado mesmo, é impossível matematicamente, como a gente explicou lá no vídeo sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, né? Bom, o fato é o seguinte, o Lula e o PT estão muito incomodados com esse fato, e eles ficam o tempo todo tentando resgatar símbolos, né? Aí eles fazem, não, a Madonna vestiu a camisa do Brasil, que é para resgatar o símbolo dos bolsonaristas e não sei o que lá. Aí sabe o que acontece? O pessoal olha para a Madonna e fala, ih, ah lá, Madonna bolsonarista. Não tem esse negócio, o símbolo já ficou ligado ao movimento nacionalista brasileiro aqui, a bandeira do Brasil, faz todo o sentido do mundo isso. Esquece, né? Esse pessoal está chorando por conta disso, porque acham que isso é algo que está prejudicando a esquerda. Por trás desse movimento aqui do Lula, você pode ter certeza, a única saída que eles têm para isso é mudar a história do Brasil. Não, então a independência agora não é mais 7 de setembro, é 2 de julho. Né? Mudou a independência do Brasil agora. E não a bandeira do Brasil, a gente vai mudar a bandeira do Brasil, vamos botar uma bandeira do Brasil mais atual agora, com representatividade, vamos botar a bandeira LGBTQ, não sei o que lá, aquela bandeira, vamos usar aquela bandeira como do Brasil. Não duvido nada que o Lula vai vir com um negócio desse, por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro tem uma força muito grande disso daí. Isso dá força para o Bolsonaro, o fato dele usar os símbolos brasileiros como símbolo da campanha dele, né? E eles não conseguem mudar, não tem como mudar, esquece isso. Não que vamos resgatar a bandeira do Brasil, fica parecendo um bando de bolsonarista, é isso daí, né? Os petistas ficam parecendo bolsonaristas com bandeira do Brasil. Já se incorporou esse símbolo, né? Então o que eles vão tentar fazer é isso, eles vão tentar refundar o Brasil, mudar o hino, porque uma vez que vai mudar a independência, tem que mudar o hino também, né? O hino brasileiro começa com ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou seja, se o grito do Dom Pedro já não é o importante, tem que mudar o hino também. Vão ter que mudar a bandeira do Brasil, vão ter que mudar as cores do Brasil, e você pode ter certeza, querer fazer isso eles querem. Não sei se eles vão conseguir, mas que eles querem, eles querem. Aparentemente, o primeiro passo do Lula é esse, é mudar a data da independência do Brasil. Eu espero que isso não vá adiante, tá uma besteira sem tamanho, como eu falo. Precisão histórica é importante, mas a essa altura, coisas que passaram há 200 anos atrás, pô, deixa pra lá, já virou símbolo. O mais importante é o símbolo do que a precisão histórica da coisa. O Lula fala abertamente aqui, ó, e mais, vamos ter que recontar a história desse país.
Tô falando para você, ele quer reescrever a história toda, ele quer mudar hino, quer mudar bandeira, quer mudar a coisa toda para tentar resgatar isso. Adivinha qual vai ser a bandeira do Brasil, meu amigo? Dá a dica aqui, qual que você acha que vai ser a bandeira do Brasil criada pelo Lula? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.